Nós tivemos uma perca aqui, já contabilizado, em 260 animais. Eu não estou pedindo que me pague os animais. Eu não quero receber os animais. Eu não queria que meus animais tivessem morrido. Olá, Bagulatino, bem-vindos a mais um Mundo que Dói. De novo com Marcelo, de novo com Ana Ribeiro e de novo comigo. Hoje vamos falar sobre um outro património. Eu não sei se vocês sentem o calor que nós temos sentido, ou se vocês estão num lugar onde sentem um frio que vocês nunca tinham sentido, ou se estão com problemas horríveis de chuva e de inundações, enfim, de problemas atmosféricos, climatéricos, do clima, enfim, do que quiserem chamar. Talvez eu estou a puxar este assunto porque este tema hoje tem a ver com a nossa chamada natureza. Uma natureza que está a deixar de existir ou está também a ficar doente e a culpa é nossa. Então nós hoje pedimos ajuda ao Marcelo para tentar falar um pouco sobre o que está a acontecer, sobre o que podemos fazer, a mesma coisa, o que cada um de nós pode fazer para olhar para as coisas de uma forma diferente, fazer coisas diferentes. Eu já quero logo entrar com uma pergunta atravessada, um gancho de esquerda. Porque já coloca a gente desperto, 7h30 da manhã. A gente está num momento de cegueira tão grande que não consegue mais reconhecer que o Pantanal vem da palavra pântano. E que pântano significa que tem água. E que o nosso Pantanal é um incêndio. A água acabou. Não deveria mais chamar Pantanal, deveria mudar de nome. A cegueira é tamanha que a gente está vendo a palavra, o indicativo é a palavra. Ou nós já não sabemos mais que Pantanal vem de pântano. A começar daí, porque eu acho que vai de vamos dizer assim, de uma fantasia de que tudo vai acabar bem. Apesar de Ana já ter atravessado e explorar o que seria o meio da onde eu coloquei meu roteirinho, vamos lá. Porque eu acho bom, Ana, a gente contextualizar, né? Que nem a gente fez no papo anterior, falando de patrimônio histórico e cultural, e agora a gente falando de patrimônio natural, que são coisas que não estão tão desassociadas e surgem juntos mais uma vez. Século XX é o século em que os estados organizados como
hoje a gente, quer dizer, já se percebe até uma certa modificação, né, vindo por aí, mas enfim, esse patrimônio natural é realmente, como a Ana falou, as nossas riquezas, né, as nossas fontes e recursos naturais, compreendendo aí também a paisagem e certas questões arqueológicas, né, que estão inseridas enfim. E a gente tem, né, no século também passado, o que a gente poderia ter de instrumento para tentar brigar, reverter, enfim, né, instrumentos legais e também chegar ali ao final do discurso porque as coisas estão desse jeito e isso não funciona. Então a gente tem realmente uma Constituinte em 1988 que traz isso pela primeira vez e organiza através de leis e que dá a qualquer cidadão e a qualquer associação ou ordem política a capacidade de solicitar tombamento de área, criação de parques e tudo mais. Assim a gente se organiza para tentar entender o que está acontecendo com o Pantanal, o que está acontecendo com essas temperaturas, o que está acontecendo com esse patrimônio, que é para dar um conforto e bem-estar e uma harmonia de nós com a nossa casa, planeta Terra, e todos os recursos que ela nos oferece. Nós temos instrumentação, nós temos, digamos assim, uma consciência de Estado, nós temos levantamentos que nos mostram isso. É a globalização que leva a esses interesses e emergências globais para o unilateralismo que está aí na cara da gente, né? Com o Trump, com o Putin, Isso reverbera nos países periféricos de uma forma extremamente negativa. Não só por um efeito direto, né? Mas também por um efeito político e social. Então, nós temos uma tradição, nós temos isso, a gente não precisa ter nenhum pudor de falar, de que nosso Estado tem estreitas relações com o poder financeiro, né? E ali vão-se interesses. Então, só para a gente ter como exemplo de que essas questões tocam também em algumas questões culturais. A Carta Magna traz a questão do artigo do meio ambiente, né? Capítulo do meio ambiente, muito trazida na época por Chico Mendes, por Célia Santos, Carlos Bico, pelo PV, e a luta sindical das comunidades pesqueiras, e também ali se inclui as primeiras discussões dos quilombolas, que de algum modo são responsáveis por proteções de territórios e da natureza que fazem parte das suas atividades culturais, do seu modo de viver. A política de commodities, ela não pensa no local. Ela não pensa, ela retira daqui e vai para o paraíso fiscal. O que é política então, de commodities? Nem aquela política de commodities que eu vendo, por exemplo, a soja, ou seja lá o que eu for, enquanto commodities eu opero, é como se fosse uma bolsa. Como uma matéria-prima. Entendeu? In natura. Então, aí você vê que toda essa operação que é macro, né? Então a gente está falando de áreas extensas, estão nas mãos de pessoas que têm um pingo de preocupação com essas questões.
Aí trazendo também uma outra questão que não está tão relacionada a, digamos assim, a matéria, né, prima. Nós somos um país que basicamente exportamos matéria-prima, maiores exportadores de vários itens, né, é a questão da propriedade do solo. Exatamente. Eu ergo o prédio aqui, eu subo um resort no litoral, eu faço né, grandes... Com preocupações ecológicas. Com preocupações ditas ecológicas e mais uma vez o turismo vindo como essa chave, né, da economia para a comunidade local. Pensem na gente no Brasil, se nós ficarmos tendo que pagar para entrar na praia. Porque isso também está em jogo. A gente está perdendo patrimônio, mas não é o patrimônio. Tá lá longe, o jacaré vai perder o Pantanal. Não! Porque é insaciável. Chegou uma hora que ocupou o Pantanal, destruiu tudo. O Pantanal agora é incendiável. Na Amazônia está derrubando tudo. São Paulo está debaixo d'água. O Rio Grande do Sul, você vê o desequilíbrio é nítido. Os indianos dizem que quando alguém está doente, eles dizem à pessoa para ela se descalçar e caminhar na terra. E dão-lhe coisas para fazer com as mãos na terra. As pessoas agora mexem na terra com luvas. Nós estamos a brincar com coisas muito sérias. E isso que você falou que é importantíssimo, essa organização mundial, que é tão importante, mas se todos reagirem e todos assinarem todos os documentos, mas no fim da fila, o prefeito que quer mostrar serviço coloca calçadas só com betão, corta árvores, coloca um metrô ou um TBT ou não sei o quê, porque a cidade tem que ficar civilizada. Temos que encontrar um acordo, um equilíbrio entre a civilização. O que é civilização? O que é uma cidade moderna? O meu problema continua sendo muito certeiro em comunicação. Porque tanta educação, e as pessoas não conseguem nem perceber que a gente aqui em Salvador tem tanto problema com rato. Pode solucionar ou pode melhorar bastante o problema com rato se nós começarmos a pegar a nossa latinha de refrigerante, colocar num saco separado, para o garoto que vem pegar a latinha não rasgar o lixo de todo mundo, porque todo mundo tem o lixo rasgado, parece que isso não importa. Eu vejo a gente, todos nós, anestesiados. Nossa, eu lembro-me que em 2000, a Austrália já fazia uma separação de lixo, que os artigos biológicos, as cascas e tal, e o resto de comida, né, casca, se tinha um líquido, eles pediam para deitar fora o líquido e já separavam o lixo seco, orgânico, do lixo líquido, e já para não falar de vidros, etc, plásticos e tal. Nós vivemos aqui numa rua onde não temos divisão de lixo, mas aqui o shopping ao lado já faz divisão de lixo. O que é isto? Eu não entendo o que isto é. Isto não é nada. Porque a frase que resume tudo é: nós não sabemos, não temos noção que estamos todos no mesmo lugar e que não há fugir daqui. E eu não quero descambar para o meio ambiente, eu quero descambar no patrimônio. As pessoas sabem o que é patrimônio natural. Claramente, quando você chega na praia, você diz: isso é um patrimônio da natureza. Porque quando você chega vamos dizer assim, num nível de consciência assim, é muito difícil você comer o camarão e fazer isso com um pauzinho. Porque patrimônio já é uma palavra maravilhosa.
E as pessoas não estão casando o nome àquilo que elas veem. É como se fosse o patrimônio. Eu não sei bem o que as pessoas veem quando elas ouvem o nome patrimônio. Eu fico muito. Para mim é perturbador. Eu acho que elas não sabem que é delas. Vamos lá, a gente falou de algumas coisas, a gente foi ao macro, né, no sentido de coisas que não dependem exatamente de leis municipais ou coisas locais, como essas coisas que podem ser operadas com a educação de populações menores, a coisas macros que, por mais que o Brasil ou o estado da Bahia tenha algumas posturas, o lixo vem da Tailândia, o lixo vem, o plástico vem da Ásia e vem para aqui. É que o Brasil precisa ainda caminhar para uma identidade, descobrir para onde ele quer ir. Eu falo a sociedade inteira como população, mas uma das dificuldades é essa disparidade que nós temos e que gera uma certa confusão, porque aí você pensa que, ora, quais são os países onde você tem uma certa consciência ou povos, localidades? Aí você citou o seu espanto com Estocolmo. A Alemanha é um país, né? Então, você considera que essa noção vem de lugares que sofrer e que, de certa forma, contribuíram, foram responsáveis por tudo isso que está aí, né? O velho continente. Mas, trazendo esse raciocínio para que a coisa não é assim, não necessariamente quem tem mais poder financeiro no Brasil é que tem essa consciência. Não necessariamente é quem detém a salvaguarda das coisas. E mais uma vez, esse país ele foi construído a partir dessa estreita relação de poder econômico e poder de Estado. Então, é um lugar de nepotismo, a gente sabe, é um lugar onde todas essas questões judiciais muitas vezes não avançam, né? Em que fica difícil se estabelecer uma educação, né? Uma consciência de nação, porque tem a consciência daquele que mora ali naquele prédio lindo, maravilhoso, e aquele que está lá em Cajazeira, que às vezes é o catador que faz tal da economia criativa, né? Falamos disso, do patrimônio cultural, quando se estabelece essa economia como uma alternativa, e ela acaba sendo realmente para os dois lados, porque gera algum tipo de renda para pessoas que estão miseráveis, e uma solução, digamos assim, de limpeza pública que poderiam ter outro viés. Então, a gente entende que isso é um processo bacana, que pode acontecer, mas como Bolsa Família, né? Não se pretende isso como eternidade, não se pretende como isso. Mais uma vez, que tipo, aonde nós queremos chegar enquanto nação e o que nós queremos para essa população. Com relação a isso, por exemplo, a gente de novo falando do solo, você tem um problema, a Raquel Romig, né, no livro A Guerra dos Lugares, ela está colocando bem isso, de que o modelo da habitação, um modelo formalizado, se você vê que se repete em todas as cidades brasileiras,
ele é a partir do cooperativismo imobiliário, de um capitalismo que se apropria de zona, elege alguns requisitos, muitos deles ligados a patrimônio natural, que são as vistas, estar perto da orla. E essa apropriação e essa dinheirificação, eu adoro inventar esses verbos, vai criando esses lugares de riquezas e lugares, e sem nenhum tipo de dedicação a isso compete os programas sociais e coisa e tal. Então a gente ainda está nesse modelão que vai levar a gente realmente a ter problemas que repercutem, com relação à noção de patrimônio natural. Ana, você falou a coisa das praias, assim, o que acontece no litoral norte de Salvador é algo muito sério. E acontece, eu acho que não tem mais reversão. Eu sempre acho que a gente tem que pensar daqui para frente para onde a gente vai. A gente tem casa, né, em Guarajuba. Guarajuba você tem uma acomodação até um tanto quanto mais simpática, porque a comunidade de Guarajuba está situada internamente, que é Monte Gordo. Então você tem uma comunidade de pescadores que se harmonizou ali, porque fornece peixe para os restaurantes. Uma acomodação que poderia ser uma grande economia, e a gente também tem que discutir isso, porque some, quando você toma a costa de condomínios ricos, Alphavilles, Interlagos, Jauás, Busca-Vidas, isso que você tira uma economia e a possibilidade dessa economia que é vista como uma coisa de subsistência, mas não é. É impressionante, comentamos isso, como a gente consome mariscos e peixes de Santa Catarina. Eu não consigo entender isso. Como que a gente come congelados? Porque Santa Catarina tem uma indústria pesqueira muito forte. Agora, por que a gente não tem uma costa dessa? Como a Bahia de Todos os Santos. O erro número 1 começa que chega o condomínio de luxo e não convive com quem está lá, que pode ensinar postura, cuidado, respeito. O interesse, Ana, começa a ser outro. Porque eu quero implantar, eu já tenho olhos ali. E isso é desencadeado a partir já da década de 70 e da década de 80. Então isso cria um segmento em que as coisas são rivais. E assim que eu falei, você toma conta. Aí mais uma vez, estamos gerando emprego e renda. Sim, camareiros, faxineiros. Mas não tinham nada porque tinham tudo. Tinham tudo. Isso aqui é. Entendeu? Tinham sua fonte de alimento. Viviam de uma maneira. E vocês isso não acontece do Oiapoque ao Chuí. Trazendo um outro exemplo, né? Que aí, assim, para você ver como as coisas estão interligadas. Como Chico Mendes foi assassinado, a irmã Dorothy, né? Também era ligada às causas. Todos foram. Ultimamente, aquele com o repórter britânico, né? Sim, os dois foram assassinados. A gente traz a Marielle também, que de uma forma está na briga aí que Raquel Ronick coloca, a guerra dos lugares. Um pescador, ainda não aconteceu nenhuma tragédia, mas vem sofrendo essa ameaça. Isso é agora, isso é recente. Uma disputa, ele é um líder que está mobilizando a comunidade para ser contra a implantação de um resort, né? Agora são complexos imensos. Nossa, complexos. E não sei se já lhe aconteceu. Nós já fomos visitar uma amiga num resort. É portuguesa, ela veio cá, Ana, venham-me ver dia X, papapá. Para entrar
No resort, parece que você está a entrar na Casa Branca, nos Estados Unidos. Tem várias coisas. Gente, você chega, o nome, liga e faz, eu digo, mas meu Deus, eu vou... assim, tocamos também nesse assunto, assim, a gente falou de patrimônio histórico cultural da outra vez, mas a gente falou de economias, quando falou do centro histórico, dos ambulantes, da questão toda, dos ganhadores, dessa herança, dessa economia informal, que até hoje o Estado bate no peito e diz: ah, mas geramos, tá ótimo, quanto mais processo a gente vai viver assim, é isso que a gente quer? Viver de latim, de isopor, de não sei o quê, é isso que a gente quer? Pegar todas essas populações e transformar em porteiros, faxineiras, né? E coisa e tal. Então esse pescador sofrendo as ameaças e, assim, voltando para a questão da economia, é que a zona de interferência de Salvador, ela historicamente foi indo para um lugar em que as zonas de interferências dos centros de São Paulo, basicamente, anula a capacidade de domínio dessas. Então, essas incorporações, esses hoje são todos capitais internacionais sob o comando de Faria Lima, né? Exatamente. Estatuto de Paulista e de Faria Lima. Passa por lá. Então, a gente precisa de desafios, de revoluções no sentido político, de economia, rearranjos e discussões que quebrem um pouco essa cadeia capitalista, e isso é possível, sem rompê-la, sem, assim, falei cap, mas... Sim. Para lá. Dar espaço. Um pouco mais, dar um pouco mais de elasticidade e de poder local, entendeu? De discussão, de definição, de criação, de participação dessas questões e acomodações das questões legais diante de suas prioridades e prerrogativas. Você falou de resort, Brasil, um resort que aqui nessa dificuldade de entrar, quando você entra, né? Você entra num resort, você entra num resort aqui, né? Então, se parece que é a mesma coisa. Tudo é shopping. Tudo é shopping. E que nas dunas de Sauípe, o resort planta um campo de golfe com grama artificial. A quantidade de água, mas isso é loucura, em Portugal também, a quantidade de água que é necessária para um campo de golfe é uma loucura. E no sul de Portugal é campo de golfe, porque são esses resortzinhos, porque não temos tanta terra como vocês, e depois está a faltar água às pessoas comuns, simples. Por que será? Porque é preciso a água para os campos de golfe luxuosos. Chega uma graminha, lindinha, bonitinha e tal. Aqui nem tem água, botou artificial. Indo para o fim, que é interminável, como é que vocês citam um problema em poucas palavras? Eu vou tentar situar indo por um outro lado, porque eu acho que as pessoas vão entender bem. Eu vivi toda a novela do Rio de Janeiro dos condomínios fechados, que foi a inauguração do que a gente vê hoje, que é resort, tudo é fechado, né? A ilusão de que aí agora todos estão separados, ninguém, o pessoal da Rocinha não vai entrar. E vocês veem como está o Rio de Janeiro hoje. Eu saí do Rio de Janeiro quando eu passei no meio de um tiroteio e eu nem consegui ser o caso mais importante da pizzaria. Todo mundo já estava tão acostumado que, você passou no meio de tiroteio? Você precisa ver quando me apontaram a arma na cabeça, precisa ver quando não sei o quê. Não tive importância nenhuma. Então nós vamos chegar a esse ponto em tudo. E eu também pergunto se quando uma pessoa consegue um pedaço de terra e coloca lá umas árvores, as pessoas começam logo a fazer perguntas de você virou agricultor ou vai vender? Quer dizer, só existe natureza para comércio? Sempre guardo na minha cabeça que eu fiz uma viagem em 1992 a uma ilha na América Central, em que os caras, enfim, não era a melhor escolha, mas eles estavam sempre no bar, e essa não é a melhor escolha, sem dúvida, mas não trabalhavam. E eu perguntava, mas vocês o que fazem? E eles, nós trabalham, mas vocês estão aqui sem fazer nada. E ele disse, eu trabalho à segunda-feira nós apanhamos a lagosta necessária para comermos,
a lagosta necessária para vender, a lagosta necessária para as outras lagostas terem tempo de crescer. Claro, isto para o vegetariano é horrível, mas é só para dar a ideia de que trabalhavam à segunda-feira e a semana toda era uma vida tranquila, não tinham obrigações. Conversavam, ficavam em frente ao mar a conversar, era uma vida que eu pensava, que coisa incrível, em nenhum lugar isso se faz. Hoje em dia, então, não deve haver um lugar assim. Alguém já foi lá, se calhar, arranjar uma maneira de fazer um negócio maior. Nós perdemos essa capacidade de perceber, e talvez uns povos, se deixarmos os povos tradicionais da floresta, nos ensinem os ritmos de novo, os ritmos mais adequados. Eu nem sei se são certos, mas os mais adequados. O tempo da terra. O tempo da terra dá eternidade, dá permanência, dá futuro. Os tempos que nós estamos a colocar na vida não estão a dar certo. É um pouco isso que eu deixava. Bom, Krenak também coloca, né, o título do livro da Raquel Morning, assim, citando pessoas que falam, que é guerra dos lugares. Krenak fala, é uma guerra. E a gente está dentro dela. Eu acredito que a nível local a gente pode trazer algumas respostas e algumas estruturas através do que você falou, que é começar a formação, começar a tratar dessa questão através de uma educação, uma formação de geração que com condições e consciências para entender tudo isso, todo esse processo de aviltamento e criminoso, né? De apropriação, que aí você consegue gerar mais ativismo e assim, agora a nível, assim, a gente precisaria realmente a um nível maior, pensando num estado mais amplo, o próprio estado brasileiro ou o estado brasileiro, de forças-tarefas, de uma reformulação. Eu acho que o governo que aí está até pretendeu e colocou uma questão dos Yanomamis, dos indígenas. Agora, é muito difícil a permanência disso com oscilações muito grandes de posturas políticas, entendeu? Política, a gente não teremos o PT nem um Lula a vida inteira. Então você precisa que o Estado brasileiro se forme de alguma maneira, que ele não seja mais, se blinde, né? De uma maneira possível alguém chegar a ocupar e alterar uma série de questões. E isso então ainda não é nenhum tipo de segurança. E a nível global aí fica um pouco mais complicado ainda ser que nós dissemos assim, não vamos mais comprar Samsung, não vamos mais comprar chip de Elon Musk, nem de o Zuckerberg lá. Isso fica difícil, mas é apenas o que eu consigo ver um futuro um pouco caótico, mas um caos a esse ponto de sociedades que consigam realmente boicotar e barrar e desbancar essa economia, porque isso já está na veia de todo mundo. É muito complicado de resolver a nível global. A gente está na MD, vão ter a COP, né? Vão ter a COP 25 assim, totalmente boicotada. E aprendendo, patrimônio não é de direita nem de esquerda, patrimônio é nosso. Não é pauta não pode ser qualquer um que vá para a presidência, qualquer um que vá para o governo. Patrimônio é nosso. Nosso não é meu, seu ou do Marcelo, é nosso, civilização. Nós viemos aqui, vamos embora e vamos deixar para outros que vêm. Então o nosso é
não é? É um lugar que temos que cuidar, a gente ouve isso sempre, mas acho que as pessoas não têm esse raciocínio, não é? De deixar para os outros. Cuidar para deixar para os outros. Nós vamos deixar de herança. De herança. Eu tenho mais um tempinho, mas voltando para... Porque eu acho que também é uma grande dificuldade da nossa sociedade. Por exemplo, a gente viu aqui todas essas questões, né? De como é que a classe média rica trata da questão, mas a gente tem uma classe média que é nacional, que é baiana, que é soteropolitana, mas ela consome, é ela que compra esses condomínios, é ela que compra esses prédios, é ela que compra, é ela que se apropria e favorece isso. Então, há que se passar também por uma reformulação, uma identidade, né, de Estado e patrimônio, que o que você faz aqui respinga nesse daqui, o que essa miséria que esse faz aqui um dia vai te atingir também. Enquanto a gente não partir para uma consciência, aí eu falo local, né, em termos de cidade, que Rio de Janeiro passa, que São Paulo passa, que Salvador passa, que Recife passa, a gente realmente também não consegue mudar muito. E temos que conviver, gente. Eu nem gosto mais da palavra socializar porque ela está batida. Temos que conviver. Uns com os outros, nós podemos aprender. Nós temos o que ensinar e temos o que aprender. O lixeiro vem cortar o mato aqui na frente de casa, nós podemos dar água, nós podemos conversar, nós podemos trocar experiências, nós podemos conviver. É isso que nós somos. É isso, gente. Ainda aí é longe. A gente mal começou. E Marcelo tem muito mais. A gente tem que conseguir fazer mais alguns episódios com ele. Pense, nós não estamos aqui para dar respostas, quem dera, gostaríamos de dar. Mas pense, nos ajude a trazer estes temas, a pensar um pouco, a trazer pequenas soluções e que isto possa fazer com que você melhore algumas coisas que você acha que faz erradas. O vizinho, enfim, fala. Olha a latinha. Fala, olha a latinha, olha o que é educação ambiental, que também pode ser sua. Olha de quem você está consumindo, ou seja, isso. Onde isso está sendo produzido e de que forma, e também se não está detonando o nosso patrimônio natural. E pense se ser uma pessoa visível e bonita na sociedade pode não ser ir para um condomínio, pode ser uma pessoa que viva num lugar que seja mais de comunidade, enfim, tentar nos ajudar um pouco, acho que a gente consegue sempre um pouco, tá? Ajuda a gente. Um abraço e, meu Deus, estes programas voam, a gente ainda nem está a aquecer e já acabou. Tchau.